Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um ConteCast, o podcast de inspirações empreendedoras. E eu sou Marcele Fonseca, diretora da Conte Control, e estou aqui com mais uma convidada super especial. Ela é fisioterapeuta, empresária e idealizadora do Centro de Bem-Estar e Desenvolvimento Humano Casa Vida em Teresópolis, que conta com mais de 60 colaboradores. Eu estou aqui com ela, Gisele Aguiar. Oi, Gisele. Nossa, vocês estão precisando de alguém para vender vocês podem chamá-la. Ela é muito boa. Nossa, que legal. Estou amando estar aqui. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. É um prazer você estar aqui, um privilégio estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigada mesmo, tá? Foi muito bom. É muito bom ficar perto dela. A gente fica produzindo coisas em momentos mais inusitados. É no almoço, é dentro da piscina, fazendo mediação física e emocional. É muito gostoso quando a gente encontra pessoas que não têm medo de ser. E eu acredito que você seja uma delas. Será? É sim. Acho que eu tenho um pouquinho de medo. Tô perdendo. Quando a gente fala assim do outro, é porque é um pouco assim falando de si. Então você não consegue ver essas coisas em mim se você também não tem. Eu te agradeço. Eu queria te agradecer, porque até para esse trabalho aqui que a gente está fazendo do podcast, do ConteCast, a Gisele foi muito importante, né? Tenho uma certa timidez. Não sei o que aconteceu comigo depois de velha, eu fiquei tímida. Porque antes não era. Mas depois de uma mediação com você, eu consegui ter mais clareza, né, sobre muita coisa, e muita coisa referente ao meu pai, ao escritório. Você me ajudou nisso, ao sentimento de gratidão e das coisas que eu achei que não seriam boas, e você me fez enxergar de uma maneira totalmente diferente, me fez enxergar com os olhos dele. Que interessante. E isso é uma coisa muito diferente, né? Quando a gente procura uma terapia, um acompanhamento, e você vai um pouco além, né? Dessa parte mais técnica, você vai lá no nosso âmago, né? E faz a gente pensar em coisas que a gente nunca tinha pensado, e a gente começar esse processo de autoconhecimento, que é muito difícil. Não é uma tarefa fácil para ninguém. Para ninguém. E ela conseguiu isso tudo, gente, só em 2 horas, tá? De atendimento. Isso é mérito dela. Que acabou sendo 4 horas, de tanto verdade. que a gente falava. A gente não parou, a gente ficou viciado de falar. A gente começou a falar sobre a empresa, sobre a Casa Vida, sobre os projetos. Nós trocamos. Foi um dia de muita clareza. E eu nem consegui remarcar a consulta, voltar em você, mas só a diferença que você já fez na minha vida naquele dia já está reverberando até agora, né? De tanta coisa que eu consegui fazer nesse meio tempo. Principalmente de me comunicar, de me expressar. Gravei um ConteCast aqui sozinha. O último ConteCast que eu gravei foi sozinha, e essa conversa me ajudou muito a colocar para fora, né, toda a minha visão do escritório, a minha visão sobre o meu pai. Então, valeu muito a pena, né? Esse único dia, que ainda vão vir mais. Parabéns, tá? E eu queria que você falasse, eu queria que as pessoas te conhecessem, né? Como eu estou começando a te conhecer. E eu queria que você falasse como que tudo começou. Como é que você veio para Teresópolis, como que surgiu a Casa Vida e como que chegou até onde ela está hoje. Com 60 colaboradores, é uma empresa que demanda gestão, demanda você ter conhecimento como empreendedora. Eu sei que a gente é artista do nosso negócio, quando a gente tem um negócio, né? Até uma das coisas que a gente conversou, e é o que acontece com a maioria dos empreendedores. Eles sabem fazer o que eles fazem de melhor, que é o que eles oferecem, né? E muitas vezes eles têm essa dificuldade com a gestão. São essas coisas que minam a energia deles, né? Desse artista. E justamente aí que a contabilidade pode agregar valor, pode ajudar, né? E eu queria saber essa sua história como empreendedora, sua história com Teresópolis, e como que você fez para lidar com a situação de se tornar uma empreendedora, uma grande empreendedora. E com toda essa responsabilidade que vem junto. Eu nasci no Rio de Janeiro. Minha mãe era doméstica.
no Leblon. Eu fui criada em Fortaleza, com a minha avó paterna e os meus pais, até os 7 anos de idade. Dei uma saída de 10 meses, voltei. Depois fui morar em Manaus, fiquei lá mais 4 anos. E de Manaus eu vim para cá. Eu tinha 16 anos aproximadamente. Entrei no Le Canton aos 17 anos de idade. Acredito que minha forma de pensar, minha forma empresarial de pensar, acredito muito que eu deva de honrar o fundador do Le Canton e fundador da Estácio. Ele foi uma pessoa bem marcante na minha vida, na parte empresarial, quando eu nem consegui imaginar que eu estava trabalhando, porque era prazeroso demais. Então, eu me destacava por não acreditar que estava trabalhando. Acho que o meu começo, minha raiz empresarial, acredito que tenha vindo daí. Sim. É bem legal quando a gente tem a oportunidade de estar numa empresa grande, estruturada, né? Eu tive essa oportunidade também. Uma das vezes que eu saí do escritório, eu trabalhei com o tio do meu marido, mas ainda era pequeno, né? Mas eu tive essa experiência de muita relação, porque foi a parte de hardware. Depois eu fui trabalhar na Alterdata, que era uma empresa grande, estruturada. Então eu tive essa oportunidade de ver como funcionava, como as coisas funcionavam, porque antes a minha experiência era uma empresa familiar, né? Um pequeno escritório. Então, eu acho muito importante quando a gente tem essa oportunidade de ver o mundo, vamos dizer assim, né? De ver como a vida funciona, como a hierarquia funciona, os relacionamentos profissionais. E essa hierarquia do Dr. João, ele era bem claro. Se você quer puxar o meu saco, não vem puxar o meu saco. Eu não sou seu patrão. Seu patrão é o hóspede, é o cliente. Então, se você quer fazer algo por mim ou pela empresa, para se destacar, faça por ele. E isso nunca saiu do meu ouvido. Hoje eu me pego repetindo isso em relação aos meus clientes. Aliás, eu me pego falando muitas coisas que eu ouvia naquela época, porque fazia muito sentido na prática, sabe? Sim. E acaba sendo a cultura da empresa, né? Sim. Que vem de você. É. Porque... Uma vez você me falou, né, que você era a Casa Vida. É exatamente isso, é a cultura da empresa. É. Tiveram alguns clientes que falaram, Gisele, eu consigo ver um pouco da tua personalidade em cada funcionário, em cada parede, em cada espaço, na piscina. Eu consigo ver um pouquinho de você. Como que você fez isso? Eu não sabia responder, porque quando você falou sobre que eu sou uma empresária, que eu sou uma empresária muito diferente, quando você falou essa parte, é justamente o momento que eu estou vivendo. Quantos anos eu passei não querendo sentar no meu lugar de empresária ou de proprietária, eu e meu marido. A gente quer ser pé de boi. Eu quero ser terapeuta e ele quer ser pedreiro. Estou falando de forma figurativa, mas essa é a verdade. Eu prefiro esse lugar. É gostoso esse lugar. Eu me realizo quando eu estou dentro da piscina com as crianças ou quando eu estou atendendo alguém na mediação físico-emocional. Você deve ter percebido. Eu não olho para o relógio, não sei quanto tempo a gente está ali. E se faz necessário cada vez mais eu me apresentar para mim mesma como fundadora, fazendo parte disso, gostando desse lugar. Apesar disso ser uma dificuldade para mim, de ocupar o meu lugar, para mim, tanto para mim quanto para o meu marido, eu estou gostando, aprendendo cada dia que passa, nesse momento como agora, da forma que você fala, eu estou ouvindo isso, a forma que eu estou me apresentando, o que isso significa para as pessoas, o que isso significa para os colaboradores, para as mães, para as crianças. Eu acho que os resultados são muito bons, apesar de imediato não ter uma sensação muito confortável. Sim, e é normal quando a gente tem uma empresa e a gente encontra uma solução para resolver para alguém, né? Que é para que os negócios existem, e a gente faz muito bem aquela coisa e a gente se vê obrigado a ter responsabilidades que são inerentes, que são periféricas a ter uma empresa.
né? A questão da gestão de pessoas, do financeiro, a questão da gestão de processos. Então, são coisas que se apresentam para você e você tem que lidar com tudo aquilo. Então, você vai poder contar com algumas ajudas em alguns aspectos, né? Você pode ter uma consultoria, você pode ter um gerente, você pode ter alguém que te auxilie em algumas áreas, você pode ter assessoria contábil, assessoria financeira. Porém, você não tem como fugir de ser a cabeça da sua empresa. Então, quem é a pessoa que vai tomar as decisões, a pessoa que vai ter que analisar e lidar com aqueles dados que são apresentados, mesmo que tenha alguém para compilar aquilo para você, vai ser você. Então, a partir do momento que você tem uma empresa, você vai ter que lidar com tudo isso e aprender, né? Para você fazer a sua empresa crescer e fazer mais do que aquilo que você faz, que já é muito, mas fazer aquilo ser feito de uma forma estruturada, você vai ter que se acostumar com essa parte de gestão, de liderança. Enquanto você falava, eu percebi, veio uma frase assim: quanto mais apaixonado você for por aquilo que você faz, acredito que seja um pouquinho mais difícil você se ver nesse lugar. Eu acredito, não sei se é isso para todo mundo, mas eu acho que é o que eu sinto, sabe? Já me falaram para eu não olhar para ele, mas eu gosto de olhar para ele. E agora? Pode olhar. Sem problema nenhum. É isso. Não sei se isso vai aparecer ou não na filmagem, mas quando ele falou assim, tem como você não emitir nenhum som, porque o microfone é muito sensível e isso pode atrapalhar? Quando ele falou isso, ou seja, praticamente ele falou, fica um pouquinho mais quietinha. Ele não falou isso. Com os braços. Mas ele falou isso, né? Aí eu lembrei da minha primeira entrevista na Globo. O William Bonner me conheceu lá, eu conheci ele lá no Le Canton. E aí eu fiz jarrara, uma massagem na água, que depois a gente vai falar, uma técnica na água, de integração corporal, com o João Paz Leme, que é do Globo Esporte. E aí ele falou, nossa, eu queria tanto mostrar isso, igual você está fazendo agora, eu queria tanto mostrar a Gisele, eu queria tanto mostrar você fazendo isso. Aí o William entrou, porque eu não fazia nenhum atleta. Então, não fazia sentido uma matéria comigo se eu não atendo nenhum atleta. Não atendia. Aí o William veio e falou, olha, você vai fazer uma matéria dessa no jornal hoje. Me manda um e-mail e eu vou mediar isso. Aí, aconteceu. Quando chegou lá, o rapaz que estava gravando, a repórter, aliás, falou assim, foi numa piscina lá na Bodytech do Leblon. Tem como você ficar quietinha? Porque você está se mexendo muito. Aí eu travei, e aí tudo que ela me perguntava eu não conseguia responder, e gaguejava. Parecia que, quando ela falou para eu ficar quietinha, parecia que ela tinha me sufocado, sabe? E olha só, eu era bem mais nova, quantas terapias eu já fiz até lá, de lá até aqui, quantos obstáculos que eu já venci em relação a gravar, ou câmera, ou esse momento como agora. Aí, quando ele falou, eu lembrei. Mas não me trouxe dor, não me trouxe trava, não me trouxe... eu não fui para esse lugar da vítima. E é isso que acontece na mediação física e emocional. Quando a pessoa me traz uma dor, quando me traz uma demanda emocional, ou física, ou físico-emocional, eu trago o espelhamento desse momento e como que ele pode olhar sem hipnose, sem... Você viu, né? É muito simples. Sim. É do jeito que eu gostaria que alguém tivesse fazendo comigo. E é legal que você pega as palavras que a gente fala, a gente vai falando, né? O que passa pela nossa cabeça e você vai falando. Você falou literalmente. Eu anoto. E isso aqui, olha o que você está falando. E ela vai explicando pra gente o que a gente realmente quis dizer com aquilo que a gente estava falando. Então, acho difícil você conseguir alguém para fazer isso com você, porque só você faz isso. Não se engane, porque agora você está fazendo comigo. Você espelhou a minha dificuldade de ficar no meu lugar, você espelhou a possível
satisfação de estar no meu lugar, como que isso é necessário. Hoje você está fazendo isso, não de forma, né, literal, mas de forma homeopática você está fazendo isso. Eu acredito que todo mundo faça um pouquinho com cada um. Se você estiver atenta, se você estiver acordado para a tua vida, a gente vai sair um pouco desse lugar de vítima, um pouco desse lugar de ó céus, ó vida, ó azar, e vai para o protagonismo, para a ação, para a tua própria vida. Depois você transborda para o outro. O que você está fazendo aqui hoje é transbordando algo que fez sentido para você. Faz sentido? Com certeza. É. E a gente vai aprendendo a se ouvir, né? A partir do momento que você ouve a gente, aí, quando a gente fala, a gente já começa a se ouvir. O que eu estou falando? E começa a analisar aquilo. Sim, sim. As análises, às vezes, ficam um pouco... Uma amiga minha falou assim, Gisele, para de ficar se analisando toda hora. Porque eu falo uma coisa e aí eu já falo alto para mim mesmo alguma coisa. Aí essa pessoa falou assim, para com isso, amiga. Poxa, você pode relaxar. Aí eu falei para ela, e se eu te falar que se eu não me analisar, eu não relaxo? É uma sensação de que eu fiz algo errado, ou que eu fui inadequada, porque a minha vida toda foi ser inadequada. Minha vida, a maior parte da minha vida foi ser inadequada. Hoje ainda é, mas bem menos do que eu fui um dia. Então, hoje eu tenho mais espelhos, sabe? E eu tô de boa quando as pessoas me espelham de forma, fica quieta, por favor. Tem como você não fazer barulho? É de boa, porque eu sei que tem um motivo. Não é sobre mim. Sim. É sobre o resultado final. Exatamente. Tem nada a ver comigo. E, infelizmente, a sociedade está super pronta para as mentiras. E eu vou ficar ofendidinha, vou levar o pessoal, eu vou me sentir isso e aquilo. Acho que isso... Tudo que você sente é seu. Não foi o outro que proporcionou a você. É seu. A dificuldade é sua. E, por acaso, ou não é por acaso, aquilo pipocou naquele momento, com aquele gatilho. Sim. E uma das coisas que a gente ia falar era exatamente sobre isso. Sobre se sentir inadequado no mundo, né? E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai vendo, vai aprendendo que, na verdade, está todo mundo tentando se moldar, né, a um padrão e, na verdade, todo mundo é inadequado. Só que existem aquelas pessoas que conseguem se moldar melhor e viver a vida dentro de um padrão, e tem aquelas pessoas que não vão conseguir fingir ser quem elas não são. E a gente viu que tem, além disso, tem a questão dos diagnósticos que não são dados, né? Da pessoa não saber que, de repente, ela tem uma certa condição e viver a vida inteira sem saber. E foi o que aconteceu com você, né? Sim. É recente a minha naturalidade para falar sobre esse assunto, porque, por mais que eu seja comunicativa, expressiva, por mais que eu tenha essa comunicação visivelmente boa, na verdade, foi uma tentativa ao longo da minha vida de me fazer ser clara naquilo que eu falava e 100% era interpretado de forma diferente. Então, eu fui inconscientemente aumentando o meu vocabulário, mesmo sem ter habilidade com leitura, sem ter habilidades que quase todo mundo tem para poder conquistar isso. Eu não sei que via eu fiz para poder chegar aqui. Acredito que a via principal foi a sensação constante de não ser compreendida. Então, de forma natural, e eu não sei como, porque eu não li, não tenho esse hábito, mas nos meus exames lá com a neuropsicóloga, acusou que eu tenho um vocabulário acima da média, um QI 95% acima da média, e eu sempre me senti burra, inadequada, insuficiente. Essas coisas para cima. Ou pior do que, menor do que. Então, isso foi mais comum do que ser elogiada ou ser tão bem apresentada como você falou agora. Isso é bem novidade. Eu tenho 45 anos. Uhum. É bem novo eu receber elogios. Eu sempre fui elogiada.
não tô sendo hipócrita, mas se a gente pudesse botar numa balança, né, essa garrafa de água seriam as críticas, a inadequação, poxa vida, porque você fez isso de novo, poxa vida, você não entendeu? E os elogios eram essa xícara. Então, mais ou menos isso. Sim. Sem drama. Acredito que muita gente vai se identificar com você. Por isso é tão importante você ter vindo aqui. Porque acredito que muitas pessoas se sentam assim. E muitas pessoas recebem essa expectativa em cima delas de uma adequação dentro de alguma situação que simplesmente elas não se encaixam ali, elas estão no lugar errado. Mas elas se encaixariam perfeitamente em outro lugar. Mas até isso ser identificado, de repente ela nunca teve acesso ao talento dela, ao que ela ia se desenvolver, ao que ela veio fazer aqui nessa vida. Então, muitas pessoas se sentem assim como você se sentiu. Nossa, você foi cirúrgica. Eu não teria chegado aqui se lá no Le Canton, aos meus 16, 17 anos, eu não tivesse ficado no lugar certo, de acordo com as minhas inadequações. Então, as minhas inadequações sociais eram exatamente o que eu precisava para me destacar no lugar que eu estava, que era de recreadora das crianças. E aí, eu não tinha método, eu não tinha técnica, eu não tinha treinamento. Eu chegava lá e as crianças vinham para mim. E eu falava, gente, elas são obrigadas a ficar comigo, só pode, porque eu não faço nada. E com o passar dos chefes, entra um e sai outro, eu entendi que eu era obrigada a concentrar as crianças, eu tinha uma obrigação, e eu não sabia. Aí, depois de 7 anos, eu virei gerente do meu gerente na recreação. Depois eu virei gerente de spa. Ajudei na construção do spa, que era uma coisa que era vital para mim, tocar no outro, sensorialmente falando. Então, eu fui para fisioterapia porque eu tocava em todo mundo de forma disfuncional. Eu machucava as pessoas, eu derrubava as pessoas, porque eu não tinha uma noção espacial. Aliás, eu não tinha um monte de coisas, mas sempre Deus foi cuidando. Acredito muito em Deus, que nada disso é por acaso, que nada disso é coincidência, que eu fui muito cuidada, porque tudo que era disfuncional socialmente, Deus me ajudava a encontrar uma função. Então, tocar nas pessoas era inadequado, de forma deliberada, então eu virei fisioterapeuta. E o meu toque, que era, menina pegajosa, agora era, nossa, que mãos de fada. Nossa, que mãos não sei o quê. Uma pessoa que não parava de falar, agora eu sou palestrante. Agora eu dou uma entrevista para uma pessoa e alguém quer me ouvir. Tô com vontade de chorar. E eu fui não verbal durante alguns anos da minha vida. Até mais você ou menos. achar o seu lugar no mundo, né? Eu super achei meu lugar no mundo e com o laudo, acredito que mais do que nunca. O meu lugar foi soldado. A gente não falou do seu laudo. Então, hoje em dia, as pessoas estão falando que é muito moda e que é conveniente e que é até romântico o tema autismo. E era muito falado TDAH, toque, depressão, bipolaridade e tudo isso, ou então dislexia. Eu sempre acreditei que eu era dislexa, sempre acreditei. Eu entrei em depressão quando eu entrei no mestrado, porque eu não entendia nada que eu lia. E eu tinha que estudar. Tem um guardanapo, por favor? Foi aí que começou para o diagnóstico. Obrigada. Ele dobra para dar, né? Nossa, é uma pessoa muito qualificada para dar o... treinamento para saber. E naquele mundo, praticamente um mundo corporativo, mas que não era o meu lugar. Antes era o meu mundo corporativo, que eu estava no meu lugar interessante, de habilidade, né? De hiperfoco. Só que num mestrado,
onde eu tinha que entender uma coisa que eu não concordava, eu tinha que falar uma coisa que não fazia sentido, eu tinha que me destacar diante dos outros alunos. É um ambiente Competitivo? competitivo. Uhum. Não que o mundo não seja competitivo, mas ali era uma concentração, era um suco concentrado de competição. E aí eu buguei, eu desregulei. Foi muita pressão social, né? Muita pressão. É o auge da pressão social. Eu fiquei. E é uma pessoa que sempre se sentiu burra, como eu, num lugar onde muitas pessoas se mostravam como muito inteligentes e melhores do que o outro. Eu fiquei em muita depressão, né? E eu chorava antes, durante e depois da aula. E foi aí que eu fui buscar ajuda. Agora eu vou resumir. Fiquei 2 anos buscando ajuda. Indo para psicólogos, para psiquiatras, para neuropsicóloga, fazendo testes e fiz um monte de coisas. E aí veio o laudo há quase 1 ano. Quando eu recebi o laudo e vi lá os gráficos das minhas habilidades, das minhas inabilidades, principalmente das minhas inabilidades, que era o que eu tinha mais consciência, né? Esse laudo foi feito por quem? Uma neuropsicóloga. Aí eu levei para o psiquiatra e recebi o laudo de autista. E nesses 16 testes que eu fiz, aproximadamente, todos eles mostraram ou que eu era deficiente ou que eu era acima da média para, tipo, um QI acima da média. Então, altas habilidades ou um processador muito baixo. Então, eu tenho qualificações de um iPhone, mas o meu processador é de Nokia, para ter um exemplo bem prático. E quando eu estou no meu hiperfoco, o meu processador, minhas qualificações vão para o iPhone 16, que não existe. Porque eu vou amar aquilo que eu estou fazendo e minha produtividade vai lá em cima e as pessoas vão falando, como você consegue? E eu vou falar, consegue o quê? Consegue o quê? Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Então, essa é a sensação quando você encontra o teu propósito. E se isso que te satisfaz, desse transbordar, faz sentido para a vida, ajuda a fazer sentido para a vida de outras pessoas, é uma retroalimentação que não tem fim. E como esse diagnóstico veio para você, como para você se compreender? Libertador. Libertador. Porque tudo vai fazer sentido. Todas as coisas esquisitas que você ouviu que você era, que você fazia e que você faz e que é como se eu tivesse soltado, como se eu tivesse carregado um chicote. Olha como você não faz correto. Olha como o outro é melhor do que você. Aí, vítima. Vítima de mim mesma, né? Não do outro. Quando eu recebi o diagnóstico, eu soltei esse chicote. Ok. Ok, eu sei diferente. Ok, eu aprender de um jeito diferente. Ok, que eu não fiz mal para aquela pessoa porque eu queria. O que aquela pessoa sentiu em relação ao que eu falei é dela. E eu também o que eu senti em relação àquela outra pessoa é meu. E as coisas foram indo para o seu devido lugar. Acredite se quiser, eu brinco falando que eu me sinto muito mais educada, muito mais social. Ah, mas você é social, você é sociável, você se conecta. Eu me conecto porque eu preciso de pessoas. Por isso que eu me conecto rápido. Mas eu não sou social, porque muitas das vezes eu vou falar verdades para você que você não vai querer ouvir. Então você vai acabar a amizade comigo. Eu acho que eu resumi. E essa questão do autismo, a gente vê que está tendo muitos diagnósticos em crianças, né? Principalmente meninos. Hoje, né? Atualmente, tem aumentado esses diagnósticos do que em relação a alguns anos atrás. Em adultos, tem começado a surgir, né? As pessoas têm descoberto o autismo já em idade mais avançada. Parece que esse diagnóstico não era dado até um certo período atrás e começou a ser dado. Então, eu acredito que muita gente vai se identificar com você, né? Quem tem um filho nessa condição, quem acha que está nessa condição e tá na dúvida, Tá em dúvida. E vai buscar esse diagnóstico. E principalmente para ver o que você foi capaz de fazer mesmo com essa condição. Para desmistificar a condição de autista como um limitador, como algo que vá te atrapalhar socialmente e até amedronta, né, as mães
que têm um filho com esse diagnóstico, elas vão pensar, né, o que vai ser do meu filho, como é que ele vai ser, como é que vai ser o futuro dele. E eu achei que seu testemunho, né, poderia inspirar essas mães a verem aonde você chegou, o que você foi capaz de fazer, mesmo tendo essa condição. Queria que você desmistificasse a questão do autismo até para as pessoas que vão ainda receber esse diagnóstico, né? Para elas receberem com menos desespero, com mais Com tranquilidade, mais leveza. mais leveza e sabendo do que se trata. O laudo para o autista é muito importante, porque é algo concreto. É uma sensação de esquisitice constante. Eu não sou normal, eu não sou desse mundo. Muitas pessoas se suicidam porque são simplesmente autistas que não estão com laudo. Não encontraram o lugar dele no mundo, não encontraram a tribo dele, não entendeu o funcionamento. Então, como se você tivesse... você está acostumado a andar de carro manual. E abruptamente você vai para o automático. E você buga. Porque você vê todo mundo dirigindo o manual e só você com o carro automático, que não tem a embreagem. Aí, ao invés de eu entender que eu não preciso da embreagem, eu vou ficar hiperfocado que você tem e eu não tenho. Não, mas você não precisa, porque você aprende de um outro jeito. Você entende de uma outra forma, você não precisa ser daquele jeito que todo mundo vai fazer. Você vai passar a marcha, mas é de forma automática. E é isso que eu sempre falei. Eu tenho um incômodo, porque eu não tenho sonhos. Tem pessoas que falam assim, nossa, deve ser incrível você estar realizando o seu sonho, fazendo o que você está fazendo. Aí eu fico... Eu não sonhei com isso. A única coisa que eu idealizei na faculdade e que eu falava com constância era... Todo mundo falava, quando eu me formar eu vou fazer isso, aquilo. Eu falava, quando eu me formar eu vou trabalhar para pobre. Porque eu era pobre. Eu tenho minhas pobrezas, que são diferentes das suas pobrezas, que são diferentes da pobreza de forma mais literal. Eu acho que todo mundo tem a riqueza e a pobreza dentro de si. Mas eu falava de forma bem tosca. Quero trabalhar para pobre. Aí todo mundo... você é burra. Porque você não vai ter dinheiro. O pobre não vai ter dinheiro para te pagar. Então, eu ouvia isso com muita frequência. E eu não tenho facilidade com o processo de nada. Eu só vou vivendo o agora. E quando eu pisco assim, eu já estou em um outro lugar. Aí eu olho para trás, mas como é que eu atravessei esse lago? Foi nadando? Foi de jet ski? Como é que eu vim parar aqui? Porque eu simplesmente estava tão hiperfocada naquilo que me fazia bem, que esse hiperfoco me levava para um outro lugar, que era melhor do que aquele outro lugar. Eu passava do carro manual para o automático toda hora. Mas você sabe que é o que a maioria das pessoas busca e não consegue? Porque elas focam em ter dinheiro, focam em resultado, só que não focam em fazer o melhor do que o que elas estão fazendo. Elas vão para o lado errado. E é aí que o negócio não dá certo. Sim, mas eu acredito que seja falta de autoconhecimento, sabia? Eu acredito que eu tenha conseguido administrar essas inadequações e a autoaceitação. Eu nem sabia que eu era autista, ou TDAH, ou com altas habilidades, que são mais ou menos essas 3 coisas que estão lá no meu... Mais ou menos não, são essas palavras que estão no meu laudo, escritas, concretizadas. Eu não sabia. Então, eu só sabia daquilo que eu sentia naquela hora. Coisa boa, coisa ruim, coisas ruins, habilidades ou inabilidades. Eu ficava sempre nessa plainante, sabe? Era constante isso. Então, e isso é exatamente a essência de você desenvolver algum empreendimento. É você resolver algo para alguém, você fazer alguma coisa com muita destreza. Então, quanto mais você está focado naquilo que você está fazendo e não em atingir alguma coisa, os resultados vão ser consequências. Então, você vai focar naquele cliente que você está fazendo, não porque eu estou querendo o resultado daquele cliente, mas em resolver o problema dele da forma que eu faça de melhor.
e aquilo tudo vai ser consequência. É por isso que você não sabe como atravessou o lago, porque simplesmente você fez o que tinha que ser feito e o resto é tudo consequência. Só que as pessoas querem colher sem ter plantado, vamos dizer assim, né? Ou plantando muito mal. E engraçado, eu poderia até ter chegado um pouco mais rápido se eu fosse, digamos assim, se eu ouvisse mais as pessoas. Eu tenho uma rigidez cognitiva, que faz parte de uma das características, muito forte. Se eu coloco aquilo na cabeça, aí vai todo mundo falando, Gisele, você pode expandir, você pode... Não, não, porque eu não consigo ver. Então, eu poderia ter avançado muito mais rápido se eu ouvisse um pouco mais, se eu tivesse mais, sei lá, humildade Aceitasse essa ajuda. de aceitar as ajudas. Então, gente, autoconhecimento é fundamental na vida da sua vida. Porque se você aceita quem você é na sua sombra, nas suas fragilidades, você pode usar essa fragilidade como tua força, como eu. Eu era inadequada socialmente falando, mas aquela inadequação era o que o Lecanton precisava para eu desenvolver um excelente trabalho e ele se destacar naquele setor. E eu ficava assim, não estou fazendo nada demais. Eu estou me divertindo muito mais do que todas as crianças. Eu estou conhecendo muitos artistas. Eu fiz várias sessões de jarrara em vários artistas, em vários cantores. E eu estava me divertindo. Eu não estava ali trabalhando. Eu não conseguia entender que eu estava trabalhando. E com autoconhecimento, você acaba identificando onde você tem dificuldade e buscando ajuda justamente ali para te completar, né? No que você precisa. Sim. Não tentar fazer uma coisa que não é a sua praia ou deixar de fazer aquela coisa porque você está querendo fazer tudo sozinha. Então, é onde você começa a ter essa rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio imensa. Obrigada a toda a minha rede de apoio. Começando pela minha mãe, minha avó, minha família, meus amigos e todo mundo que está trabalhando comigo até hoje na Casa Vida. Quem passou por mim no Lecanton, como eu fui suportada, como eu sou suportada. Então, eu não preciso desejar que o meu filho, que é autista, seja perfeito para que ele não morra na praia. Não, ele só precisa saber quais são as fragilidades dele, porque quando ele souber, ele vai saber para quem pedir ajuda. Ele vai saber identificar no outro aquilo que ele não tem e vai ser maravilhoso. Não vai ter uma coisa de humilhação ou de inferioridade, ou sensação de, poxa, você sabe fazer isso e eu não. Não, eu não. É de insuficiência. Não, eu não sei fazer. Eu não quero aprender isso por enquanto. E eu gostaria muito que você fizesse, por favor, comigo, junto comigo, aquilo que eu faço de melhor. Pronto. Quando você é uma profissional, você, né, faz os seus atendimentos muito pessoais, né? Então, você vai fazer aquele atendimento e você tem uma limitação de tempo. Sim. Né? Porque tem aquelas pessoas que você consegue atender num dia. Quando você já passa a ser uma empresária, é como se você escalasse o seu alcance. Então, tem pessoas fazendo para você. Tem pessoas aplicando a sua excelência. Transbordando. Transbordando a sua excelência, mas não através das suas mãos, através das mãos de outras pessoas. Sim. Para que você possa escalar. Sim. Então, mesmo sem querer, você foi se tornando uma empresária porque foi escalando. Se você, empresário, acredita que só você faz corretamente, é o primeiro passo pro abismo. Você vai pro abismo. Porque é muita pretensão, muita falta de humildade. E você não promover uma outra pessoa que possa fazer, sim, algo melhor do que você e seja complementar naquilo que você já faz. E aí, sim, tudo vai indo para o seu lugar de forma muito natural, fluida e bonita. Estou feliz por estar aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Participação especial, a Siri. E por eu acreditar
que eu, de fato, não sei fazer uma grande gama de coisas. O meu marido, o Rafael Baião, abriu mão de tudo que ele tinha lá no Rio de Janeiro, que ele era empresário de armários modulados. Esses móveis aqui e tal, tudo, ele tinha uma loja disso, algumas lojas disso. Ele vendeu tudo para a família e investiu na Casa Vida, na nossa casa, no nosso quintal. Era para ser um spa, não era para ser o que é hoje. E a gente vendia natação de bebê, a gente ainda vende, ainda tem esse serviço de natação para bebê, hidroterapia para idoso, hidroterapia para pessoas que estão com traumas ortopédicos, massagens, jarrara. Somos os únicos do Brasil que oferecemos a jarrara. Então, eu queria falar especialmente sobre a jarrara. Que bom. E depois que veio o João, que foi meu primeiro paciente, que já está morando no céu, que é o filho da Eveline. E aí a Eveline falou assim, você pode fazer hidroterapia com meu filho? Nessa piscina com ozônio, que o meu filho precisa dar água com ozônio. Ela não estava nem aí se ela me conhecia, se eu não me conhecia, o que eu ia fazer nele. Aí eu falava assim, então, eu nunca atendi uma pessoa como seu filho, mas a única ferramenta que eu tenho é a jarrara. É a técnica jarrara, que eu aprendi com 21 anos, antes de me formar em fisioterapia. E eu aprendi com o dono da técnica e ganhei de presente de uma americana que eu nunca vi na vida. Eu não tinha grana para fazer. Olha isso. Como é que foi isso? Eu não tinha dinheiro para fazer. Eu era só uma recreadora. Mal tinha dinheiro para comer, muito mais para fazer cursos. Isso foi lá no Lecanton? Lá no Lecanton. E a Cássia Mortimer, que era uma das professoras e era uma das terapeutas do spa, fez em mim a massagem, a técnica de integração corporal. E uma sensação de que tudo foi para o lugar, de forma muito linda, e eu falei assim, com o olho fechado, como é que eu faço para aprender isso, para poder fazer isso em outras pessoas? Era isso foi a primeira pergunta. Ela, vai ter um curso aqui no Brasil, o dono, ele é brasileiro, e ele vai vir pela primeira vez no Brasil dar esse curso. Já é bem famoso em Israel, tem a faculdade de hidroterapia em Israel, é matéria obrigatória, em vários lugares do mundo. Isso já é utilizado nas clínicas, em tratamentos de adultos, crianças, PCD ou não, e também em spas. Aí eu falei, eu quero fazer. Só que quando aconteceu, o valor era muito alto. O valor era muito alto para mim. E ela disse assim, Gi, desculpa, eu não posso dar uma bolsa para você. Porque tem gente vindo do mundo inteiro. Israel, Suíça, Estados Unidos, Argentina. E eu não posso. Aí uma americana soube que tinham pouquíssimos alunos brasileiros e que ela achava que isso era um absurdo, porque o professor era brasileiro, o Mário. E que ela gostaria de presentear para algum brasileiro para fazer o curso, em homenagem, em gratidão. E aí ela doou e eu ganhei através dessa professora, que é a Cássia. Gi, eu ganhei uma quantia que é para dar essa bolsa para algum brasileiro. Você aceita? Falei, claro que eu aceito. Você foi a única brasileira? Eu sou a única que presta o serviço, mas existem alguns brasileiros formados no Brasil inteiro, mas que não estão exercendo a técnica. E só tem 2 professoras, eu sou a terceira professora de jarrara no Brasil, e o Mário já veio aqui várias vezes no Brasil dar o curso na Casa Vida. Somos o único lugar do Brasil que promove esse curso em clínica, e com tanta gente maravilhosa que veio já de fora. Outros professores também vieram de fora do Brasil. Eu sou muito grata de poder transbordar para as pessoas de Teresópolis, para os pacientes, os clientes da Casa Vida, com uma coisa tão preciosa, uma joia rara. A jarrara significa joia rara, e que é sobrenome da família Jaara aqui de Teresópolis. É uma ironia, mas é real. Então, essa família me presenteou com uma coisa muito maravilhosa, que é essa técnica. E quais os efeitos dessa técnica? A gente vê que o seu maior público hoje são principalmente crianças com deficiência. Sim. Essas crianças, a gente atende todos os tipos de pessoas que precisam desses serviços, mas a grande maioria são essas crianças, e a maioria delas são autistas. E tem sindrômicas, tem
crianças com paralisia cerebral, tem crianças com TDAH, ansiedade, depressão também. E quais os efeitos da jarrara para os seus pacientes? Eu vi aqui que a maioria dos seus pacientes hoje são PCDs e são crianças. Então, é outra coisa que me chamou a atenção em você, porque é um trabalho, né, que faz a diferença, né, para pessoas que precisam dessa terapia, do apoio, de conforto físico e emocional. Então, é mais uma das coisas maravilhosas que você traz pra gente. Que eu transbordo. Sim. Porque eles fazem muito mais, assim... Eu sou muito mais beneficiada com eles do que eu faço com eles ou que a equipe faz com eles. Eles são nossos professores. Tanto quanto as mães são nossas tutoras, as crianças são nossos espelhos positivos. Eles espelham muito aquilo que a gente não quer olhar muito pra gente. Afinal de contas, todos nós somos deficientes. Ignorante é a pessoa que se acha normal. Essas pessoas se autotitulam como melhor do que. E isso é o câncer da sociedade, que é a fofoca, que é o disse-me-disse, que é um falar mal do outro. Eu sou muito experiente nesse assunto de eu falar o gato subiu no telhado. Aí daqui a pouco, você soube o que a Gisele fez? O que ela fez? Ela matou o gato, esquartejou o gato e congelou todas as partes. Você acredita? Aí isso chega no meu ouvido. Aí eu respiro fundo. Ok. Eu também não entendo um monte de coisa que as pessoas falam. Então, com certeza, ninguém vai entender o que eu falo. Ninguém vai entender nem quem eu sou, muito menos o que eu falo, se não quiser entender. Hoje, você está me entendendo porque existe um interesse pregresso, um interesse primário. Então, Uma boa vontade. E tem umas anteninhas aí que estão alertas para desfrutar desse momento tão rico que a gente está tendo aqui. Esse momento aqui pode, sim, ajudar muitas pessoas que se acham estranhas, esquisitas, inadequadas, depressivas, sem lugar no mundo, ou com um filho que acabou de ter esse diagnóstico, ou com um filho que tem diagnóstico de qualquer coisa, de TDAH, depressão, ansiedade, alguma síndrome, algum transtorno, ou paralisia cerebral, qualquer coisa. Essa mãe que tem esse filho, e eu tenho 3 filhas, com certeza as 3 são autistas, só que 2 têm laudo. E eu achava elas normais, claro que eu achava elas normais, porque afinal de contas elas eram muito parecidas comigo. Elas eram muito parecidas com o pai. E eu e o pai dela, com certeza, nós somos uma família neurodiversa. E na minha opinião, como você falou, todos nós somos. Se você se atrever a fazer uma avaliação neuropsicológica, você vai ver que eu estou falando a verdade. Não tem nenhuma criatura que escape de alguma deficiência cognitiva, emocional, física e etc. Não tem. E graças a Deus, porque senão a gente não teria nada para aprender um com o outro. Voltando na parte das crianças, elas são nossos professores. E voltando ao João, que foi o meu primeiro paciente que me ensinou que eu poderia conversar com uma pessoa que não fala. Ele foi o primeiro profeta que ficava conversando comigo com os olhos. E quando eu pegava a água, hidroterapia, quem é fisioterapeuta sabe, é uma atividade, é uma fisioterapia feita dentro da água e que tem as características de melhorar aquela condição física através de movimentos de fortalecimento ou então de alongamento. O João me ensinou que não. Hidroterapia era uma gotícula que caía sobre o rosto dele e ele caía na gargalhada. Então, se não fosse o João, nós não estaríamos aqui conversando sobre a Casa Vida, porque a Casa Vida seria até hoje apenas um spa. Ela não seria um lugar de transbordamento de vida. E não seria um lugar de acolhimento da família. E por que está cada vez mais aumentando o diagnóstico de adultos?
Porque quando você encontra algo fora do lugar com o seu filho, você leva para a escola sinaliza alguma coisa e você leva para o médico e você encontra uma caixa na psiquiatria, na psicologia, você encontra e vai lá, ó, seu filho é TDAH, ó, seu filho é ansioso, ele tem TOD, ele é autista, ele é isso e aquilo. Se aquela fruta foi diagnosticada como jabuticaba e eu não sabia, eu sempre achei que ela era maçã, menina, tu acredita? E agora ela é jabuticaba. Mas ela veio de que pé? Ai, de mim. Então, eu não sou mais um pé de mamão, como eu achava. Se o meu filho é jabuticaba, eu também sou um pé de jabuticaba. Eu posso olhar para mim também com essas características? Sim, posso. E isso vai me trazer um lugar de inferioridade, ou então... Não, de forma alguma. Eu estava com menos filtro antes do meu laudo. Eu tinha menos filtro do que eu tenho hoje. E você viu como eu fui educada, né, com o nosso amigo aqui? Quando eu cheguei, eu fui extremamente educada. Eu fiquei muito feliz por isso. Eu estava com menos filtro, eu cheguei para o pai da criança e falei assim, você sabe que você é autista, né? Aí ele, autisticamente falando, me respondeu de forma adulta. Como eu sei? Como eu faço para saber se eu sou ou não? Ao invés dele se sentir vítima dessa fala, ou dramatizado com essa fala. Ah, eu fiz isso, isso e isso. Ok, eu vou fazer. E ele fez, conseguiu o laudo e mandou uma foto para mim. Gisele, essa foto é do momento exato onde eu mostro o laudo para o meu filho e ele fica muito emocionado e muito feliz que meu filho dele é autista e fala, papai, a gente precisa tirar foto desse momento. Ou seja, papai, eu estou muito feliz que eu sou igual a você e que eu não sou uma série com defeito. Eu não sou uma série que veio errada, que eu não faço parte de você. É simplesmente a representatividade, a representação do que ele mais admira no mundo e ele é igual. Exatamente. Ele só apresenta coisas um pouquinho mais concentradas, porque o pai conseguiu, com as altas habilidades dele, conseguiu trabalhar em um monte de coisas, ter uma facilidade de conquistar, né, socialmente falando, coisas que geralmente um autista por essas inadequações não conseguem. Então, a gente se mascara muito, às vezes, para conseguir conquistar. Paga um preço caro por isso? Paga. Ao ponto desse pai ferir os próprios dedos porque ele se autorregula tocando uma viola. E então, ele usa tanto o masking, que é uma coisa mais características das mulheres. Por isso que as mulheres são um pouco mais difíceis de diagnosticar. De se reprimir, né? Elas copiam melhores. Elas são mais donzelas quando elas querem ser. E os meninos, os homens, não têm essa facilidade. Então, ele precisa de se autorregular com muita frequência, ao ponto, porque ele usa muito a máscara, ao ponto de ferir os próprios dedos, porque precisa daquilo para se centrar. E você acha que essas deficiências acabam aproximando as pessoas da essência delas? Ai, que pergunta linda! Essa pergunta tem que ser um post do seu Instagram. E você compartilha comigo, porque é isso. Quanto mais a criança é comprometida ou limitada socialmente falando, ou não consegue se comunicar, ou não consegue se comunicar pelas vias típicas, porque elas se comunicam muito bem, mesmo não falando. E quanto mais elas são inadequadas, né? Como eu fui, como eu sou de vez em quando, mais essa essência está vindo para fora, tá sendo vista, está sendo tocada, está sendo ovacionada, utilizada. Desculpa, toquei aqui. Tá sendo valorizada. E tá todo mundo botando a nossa essência no bolso. Porque é feio, porque é chato, porque é vergonhoso. E quanto menos ela precisa se adequar. Exatamente. Agora, se eu me aceito, a probabilidade de eu te aceitar é altíssima.
Se eu sei das minhas deficiências e aceito elas, eu não vou ficar falando mal de você pelas costas. Porque eu me enxergo primeiro. Eu não vou me colocar no lugar bem superior a você e falar como o seu cabelo é horroroso amarelo. Porque o meu, eu gostaria que fosse amarelo, mas não consigo. Aí eu vou falar mal do seu cabelo amarelo. É tipo isso. E nessa era de rede social, de validação, a gente conversou um pouco sobre isso, de você ver recortes bem-sucedidos da vida de alguém, você se comparar, isso ainda veio mais à tona ainda, né? Sim, porque o maior problema da nossa sociedade, de fato, como você falou, é a comparação. Essa palavra, ela é muito nociva. Eu acabei de dar um exemplo da comparação do meu cabelo, da comparação talvez do meu intelectual, do meu intelecto, ou daquilo que eu acho que eu gostaria de ser e não sou e vejo em você. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu faço quando eu vou atender alguém com a mediação física emocional, que é só uma conversa. Eu tenho uma coisa rígida em mim. Não tem como eu desenvolver um bom atendimento se eu não conseguir me ver em você. Se eu não conseguir me ver na sua dor. Mas, Gisele, eu atendo pessoas que já mataram pessoas. Policiais, eu atendo que aparecem com a marca da corda do pescoço porque tentaram se suicidar e a corda arrebentou e fica com a marca aqui. Já atendi pessoas com situações bem graves, bem graves. Eu preciso me ver nessa pessoa. A assassina. O nosso cérebro não faz distinção do que é real, imaginário, virtual ou simbólico. Então, se eu bloqueio alguém no meu celular, eu matei ela. O meu cérebro não faz distinção. Eu matei. Logo, me vi no assassino. Logo, estou absolutamente pronta para te ouvir. Sem te julgar. Sem te colocar num lugar inferior a mim. Você vai ao mesmo nível do interlocutor. Nossas cadeiras lá, eu te mostrei, são iguais. Eu não tenho uma cadeira pomposa e o meu cliente, o meu paciente, uma cadeira inferior. Porque a comunicação não verbal fala 70% da nossa comunicação global. 70%, 80%, cada um fala uma coisa. Mas é muito, muito mais do que a comunicação verbal. E eu preciso me ver para não julgar. Então, se você aí tá chateado com alguém, que essa pessoa fez isso e aquilo, e você tá aí falando para todo mundo o que essa pessoa faz, tal, se veja nessa pessoa, se observa nessa pessoa, se entenda através dessa pessoa e cuida da sua vida, cuida das suas mazelas e deixa que a pessoa talvez um dia cuide das dela ou não. E isso é um problema da pessoa. Isso eu usei muito em relação ao meu pai, sabia? Porque eu exigia tanto dele, né? Porque meu pai fez isso, porque meu pai fez aquilo. E porque um outro pai faria diferente. E quando eu parei para ver a vida dele, né? O pai dele, como que ele... o que ele teve, né? E o que ele me ofereceu... Aí que eu vi que era absurdamente bom, né? Do que ele tinha conseguido superar para me oferecer. Sim, sim. Com certeza. Nós somos a melhor fatia do bolo dos nossos pais. E ai de quem quiser cortar a florzinha do... Só pegar aqui Bem autista, desculpa aí. Mas olha só. Faz de conta que isso aqui é de verdade. Ela tem raízes aqui. E toda hora a gente quer cortar as raízes e aqui está as raízes aqui. E agora eu vou ser para o meu filho o que não foram para mim. Eu vou fazer o que não fizeram por mim. Mas, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você está sem raiz. O que você vai oferecer para o seu filho se você está sem raiz? Você precisa honrar, agradecer, reconhecer o que você acabou de fazer para que você seja absolutamente, de fato, a melhor parte dos seus pais para a sua melhor parte, que são seus filhos, independente de que condição
eles tenham de saúde, de qualquer coisa. Não tem como desconectar. Você veio na sua família por algum motivo. Nossa, eu tenho a mãe certa, eu tenho o pai certo. Meu pai, ele teve uma paternidade tão nociva que a ausência do meu pai foi a minha maior proteção do meu pai para mim. Olha que lindo. É muito forte isso. Sim. Porque se meu pai fosse presente, o que seria da paternidade dele comigo? São coisas que vão além do nosso entendimento, né? A minha mãe, em contrapartida, teve uma mãe extremamente... que dava muita pisa, como diz lá em Fortaleza, dava muita pisa nela. E se a minha mãe não fosse minimamente parecida com a minha avó, eu era uma bebê, eu era uma criança hiporresponsiva. Então, eu ficava parada. Eu dormia de manhã, de tarde, de noite no berço e das brincadeiras eu era uma criança muito parada. Depois é que eu fui para a hiperatividade. Mas e se a minha mãe fosse paradona? Se a minha mãe fosse, eu vou ser uma melhor mãe para minha filha e não vou bater nela, não vou gritar com ela, não vou sacudir ela. Acorda, Gisele! Eu não seria quem eu sou hoje. Graças à minha mãe ter sido ela, uma mãe tipo poderosa. Minha mãe, ela é leoa. Se ela não fosse essa mãe, o que seria de mim? O que seria de mim? O que seria das minhas filhas? Porque eu também seria... ela me chama que eu sou uma mãe não muito assim com as minhas filhas, porque é a minha natureza mais passiva. Mas quando eu preciso ser uma mãe boa, eu invoco as minhas raízes da minha mãe e vou lá e... Gente, levanta da cama, vamos para a escola, não sei o quê. Mas essa não é a minha natureza, é a natureza das minhas raízes. E aí eu honro essas raízes para poder transbordar a melhor parte para as minhas filhas. Para elas saírem da cama, para elas irem para a vida. Né? É isso. Não tem nada de errado você ser você. Não tem nada de errado. O que é errado é você negar quem você é. Você se destacar das suas raízes. Isso é errado, sabe? Com você mesmo. Sim. E uma perda de oportunidade, né? De evolução. Sim, verdade. A gente não pode deixar de falar da Casa Ana João. Sim, sim. Casa Ana João. A Ana é minha tia, que já faleceu de câncer e que ela me convidou para um congresso médico lá no Rio de Janeiro, há mais ou menos 17 anos atrás, para eu ir no lugar dela. E lá eu conheci a medicina germânica, que é um dos meus pilares da mediação física e emocional, é um dos pilares da Casa Vida, que é cuidando de quem cuida. Gente, a minha tia ajudou muitas pessoas, muitas mulheres. Era ginecologista obstetra lá em Minas, no Congonhas do Campo. E antes dela morrer, ela falou: você é minha sucessora. E eu não sabia exatamente o que ela estava falando, mas agora eu entendo. Ela estaria aqui, por exemplo, falando sobre essas coisas, ela estaria abrindo a Casa Ana João, com certeza, para devolver a identidade dessas mulheres que são mães de crianças PCDs que não têm oportunidade no mercado. Então, foi por causa delas que veio essa ideia de fazer a Casa Ana João. E o João, em homenagem ao meu primeiro paciente, que é o filho da Eveline. E aí, quando eu estava num conflito interno de não conseguir acolher essas mães para fazer estágio, para trabalhar, para ser terapeuta, eu não conseguia fazer isso e dentro da empresa. E aí eu vi um Rios, que o cara falava assim: você contrataria alguém que está fora do mercado 5, 10 anos? Você contrataria um profissional desse? Sim ou não? Pode falar. 5, 10 anos fora do mercado. E você? E você? Muito provavelmente não passaria nos testes, não se adequaria. Sim. Frente a outras pessoas que estariam disponíveis ali ao mesmo tempo. Ou mais preparadas para entrar na sua empresa e arrasar. Sim. Naquilo que você mais precisa. Ok. Então, baseado nessa pergunta que ele fez, ele materializou, ele verbalizou aquilo que eu não conseguia falar. Eu falava de outras formas, mas eu não conseguia falar de forma tão clara. E nós estamos indo para uma casa vida em Taumaturgo. E em Agriões são 3 casas. E uma dessas casas iam ter uma evasão.
E o que nós faríamos com essa casa? Eu sempre falei para o Rafael, meu marido, Deus tem algum propósito com essa casa. Não devolve essa casa. Ficou fechada durante 2 anos, 3 anos na pandemia, sem ter um propósito, sem ter uma direção. Eu falei, não entrega essa casa, porque com 15 dias ela fechou com a pandemia. 15 dias aberta, fechou com a pandemia. Eu falava que tinha alguma coisa para ela. E chegou a hora. Aí a Eveline falou, Gi, por que a gente não pega uma associação e coloca as mães trabalhando ou estagiando dentro desse lugar, e aí sim você faz aquilo que você quer. E aí as crianças que vão vir não são os filhos dela, são filhos de outras mães que não têm assistência, não têm plano de saúde, não têm assistência do governo, não têm assistência. Tem muitas crianças nas escolas públicas que nem sequer cadeiras de rodas têm adequada para o corpinho delas. E muito menos assistência terapêutica. Então, imagina, os empresários que estão aqui assistindo nesse exato momento. Vocês querem doar para alguém? Vocês querem doar para fazer a diferença para alguém? Aqui, na Casa Ana João, na Associação Casa Ana João, R$1 seu vai rodar famílias. R$1 seu vai pagar de cara as mães que não têm lugar no mercado, que não tem credibilidade, que não tem oportunidade, que não tem tempo. Vai ajudar as crianças que não têm condições de um tratamento decente. E fechou o ciclo. R$1 fechou um ciclo inteiro. E foi assim que nasceu a Casa Ana João. Foi para isso que a casa... Muitas vezes elas perdem até benefícios por começarem a trabalhar. Exatamente. Mas lá elas vão ser voluntárias, as que não têm benefício e não querem ter o benefício, elas vão ter carteira assinada, e as que têm benefício vão ser voluntárias, vão receber uma ajuda de custo. Mas mesmo que elas não tenham salário, essas que são voluntárias, elas vão estar qualificadas, atualizadas, vão estar no mercado, vão fazer cursos. A gente vai promover muita coisa lá dentro. Não é só desenvolvimento. Um desenvolvimento humano. Muita coisa vai acontecer lá dentro, para os pais, para as famílias, tanto das mães da Casa Vida, que elas vão ser as primeiras a serem convidadas, e a família dessas crianças que são mais desprovidas de acesso. Eu acho que o que você está fazendo é um ecossistema ali, retroalimentável de fazer isso tudo funcionar, de dar acesso a quem não tem e de olhar além, que você está olhando a questão das mães. Então, você tá retroalimentando esse sistema de apoio para essas crianças. Né? Eu nem sei o que é ecossistema. Eu acredito que a gente, o tempo todo, fica fazendo assim, olha, pega os nossos filhos, nossos frutos, e quer molhar os frutos. Eu vou dar a melhor escola, eu vou dar a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor educação. Eu vou dar o meu melhor para você, eu vou dar o que eu não tive. A gente fica hiper focado nisso aqui. E o que nós estamos fazendo, que você acabou de espelhar para mim, olha só como que você está sendo minha terapeuta. Nós estamos pegando essa água de amor, esse R$1 que você vai doar, e nós vamos botar nas raízes da sociedade. Da sociedade. Que são as mães, que são as famílias. É isso que nós estamos fazendo. Aí, o resultado final dessas crianças que não têm assistência vai ser dignidade. Vai ser um lugar na sociedade. Vai ser a inclusão verdadeira. E isso, eu vou te dar o nome disso, empreendedorismo social. Gente, eu sou muito empreendedora, você me desculpa. Até no social você está empreendendo. Eu estudei em Harvard, você sabia? É uma universidade americana. Eu sou aluna de lá. Desculpa. Mentira, não gosto nem de ler. Mas é porque isso faz sentido para mim. Faz sentido para a minha vida. A minha família é humilde. As duas partes. E isso faz muito sentido eu honrar as minhas raízes naquilo que ninguém teve acesso. O trabalho da Casa Ana João vai ser muito importante. Eu acho que vai ser uma oportunidade de muita gente que quer ajudar
procura um projeto sério, um projeto que realmente vai fazer a diferença, e a Gisele está dando essa oportunidade para gente. E imagina se para uma mãe que está fora do mercado por algum tempo já é difícil retomar as atividades, retomar para o mercado de trabalho. Imagina para uma mãe de uma criança que demanda muito mais cuidado, demanda muito mais tempo. Então, não tem nem o tamanho da importância disso que você está fazendo. E agora eu passo esse bastão, né, dessa fundação para a presidente da associação, que vai ser da ONG, que vai ser a mãe do João, que é a Eveline, e as outras mães da Casa Vida. Então, é uma associação que tem... Quem está ali dentro do núcleo, vendo tudo que está acontecendo, são mães. São as mães. Elas não vão ter essa coisa do... Será que isso é honesto? Será que isso é lícito? Será que isso não é uma oportunidade de ganhar dinheiro? Não. Elas vão ser as fiscais, né? Vão estar perto, vendo tudo de perto. Para onde vai esse dinheiro? O que vai acontecer? E a Casa Vida está sendo uma patrocinadora, uma fornecedora, uma colaboradora. A Casa Vida está sendo uma madrinha. Nós estamos presenteando com uma clínica fechada. Ao invés da gente fechar essa clínica, esse lugar e colocar falência, nós estamos colocando para florescer, prosperar para outras crianças que não têm condições. Vocês estão arcando com essas despesas iniciais até Isso. ele ser autossustentável. Exatamente. E aí, obviamente, a sua doação não vai para minha conta, vai para a conta da Casa Ana João, para que essas mães façam a administração da melhor maneira, para ajudar em atendimento médico, e etc. Em breve, você pode convidar essas mães para falar sobre essas coisas aqui. Seria muito bom, melhor do que eu. E que seja, através dessas doações, a Casa Ana João vai poder voar. Continuar, né? Voar. Porque se ela ficar dependendo sempre da ajuda da Casa Vida, vai chegar uma hora que vai sobrecarregar vocês. Sim, nós estamos com esse cuidado. Apesar da empolgação, nós estamos com esse cuidado. Mas eu acredito que a gente não pare de ser... Provedor. Acredito que não, a gente vai colaborar de alguma forma. Não tem como. Não tem como mudar. Sim. E eu acho que toda clínica podia dar uma clínica para essas crianças. Acho que todo empresário que fosse dessa área podia presentear. E se você não é dessa área, você podia presentear com grana para a gente comprar o material. Né? A gente dá satisfação que comprou o material. Alguma coisa bem limpa. Bem, assim, as claras, sabe? Olha, e até essas mães, muitas vezes elas estão sozinhas, né? Sim. Abandonos do marido. Ou desemprego do marido. Ou elas passam por depressão. Eu acabei de ouvir uma história hoje, vindo para cá. Ela é mãe de uma criança autista e ela teve AVC e o marido saiu de casa depois do AVC. E ela está sozinha com uma criança autista e com AVC. Ela está com depressiva, etc. Gisele, eu acho que toda empresa, ela tem que ter... responsabilidade social, né? Porque senão ela acaba perdendo o sentido dela, né? Então, ela tem que ter algum trabalho social. E simplesmente você está dando uma oportunidade de ouro para as empresas que têm vontade, têm essa vontade de retornar para a sociedade, e você está dando uma oportunidade de um projeto sério e um projeto muito importante, vital, né, para uma parcela da sociedade. Então, não tem como você não receber isso de volta, naturalmente, né? Eu acho que é imediatamente, porque quando isso aconteceu, o meu coração expandiu e a minha sensação foi de explosão positiva, como se eu tivesse ganhado na loteria, uma coisa muito boa. Quando as pessoas falam assim, é um termo, né, uma expressão, você ganhou na loteria, você está tão feliz? Cara, é uma sensação de ter um mundo, sabe? É um mundo que faz sentido para mim. O meu mundo.
E poderia ser o mundo de todo mundo um pouquinho, porque é gratificante demais quando você transborda. Porque se você está transbordando, está passando por você primeiro. Sim. Se eu pudesse bagunçar, eu ia botar isso aqui, ó. Muita água no copo vai transbordar. Quem tem mais água? Você que está transbordando, você que está doando. Você só está transbordando porque aquilo já está demais em você. Só assim que Sou você... muito grata. Eu sou muito grata. Você vê o cuidado de Deus que teve comigo o tempo todo? Como que alguém ia me sustentar numa recepção ou na faxina? Eu ia ser demitida no primeiro dia. Eu não seria bem-sucedida em outros lugares, em uma empresa ou numa grande empresa. Então, esse cuidado que o mundo teve comigo, eu acredito que eu esteja transbordando esse cuidado. E com a Casa Vida, você também está numa nova fase. É. Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho dessa nova fase. Estamos retornando às nossas raízes, porque nós estamos indo para uma casa maior, onde tem uma piscina maior, tudo maior, salas maiores, e essas outras 2 casas que ficam em Agriões vão se transformar nas raízes. Vamos voltar a oferecer hidroterapia para idosos, para pessoas que têm algum problema ortopédico, com dores crônicas, natação para bebês, natação infantil, tudo isso que a gente oferecia lá atrás, antes da Casa Vida, antes do João mudar a vela da Casa Vida, né? A direção da Casa Vida. E a outra clínica e a outra casa, tudo indica que a gente vai fazer uma clínica da família. Hoje, na Casa no João, estamos tendo um neuropediatra, que é o Rafael, com a sua esposa, que é a Luísa. Eles estão trabalhando de forma particular dentro dessa Casa no João e 10% desse atendimento eles estão doando para a Casa no João. Já nessa outra clínica da Casa Vida, nós vamos ter uma clínica médica e vai ser uma clínica para a família. Então, todas as especialidades médicas destinadas para a família. E, claro, obviamente, com essa pegada da Casa Vida, que é de cuidar da família, cuidar das raízes das pessoas. Acho que tem tudo a ver, vai ficar super redondo e faz muito sentido para mim. Eu sou muito grata por tudo isso estar acontecendo. E eu gostaria muito que as pessoas pudessem sentir só um pouquinho do que eu estou sentindo de sentido para a vida. Você vê aquele paciente, aquele cliente, como um todo. Você não está vendo só ele, só o problema que ele está enfrentando. Você está vendo a família dele, a estrutura familiar, os desafios que ele está enfrentando, até para estar ali. É verdade. E tornar aquilo... Não precisa mudar. Eu não preciso... Olha só, gente, as crianças não precisam se curar. A não ser que tenha alguma enfermidade. Aí a gente vai em sentido da melhora daquele quadro médico. Mas é uma condição, é uma característica daquela criança. Então, as terapias vão entrar, a Casa Vida vai entrar para modular essa criança para que ela não seja evitada socialmente. Para que ela não seja posta à margem. Exatamente. Então, as terapias são apenas para equalização. Se a gente começar numa campanha que o autista tem que deixar de ser autista, como disse o Dr. Rafael uma vez numa live, ele falou: a gente não vai ter mais as pessoas indo para a NASA, ou pessoas descobrindo a cura do câncer, ou pessoas fazendo coisas incríveis na sociedade, para a sociedade. Então, precisamos dessas crianças como elas são, com a essência, como você falou, para que a nossa sociedade cresça cada vez mais, com as habilidades que essas crianças têm, que esses adultos terão. Perfeito. Eu gostaria de ficar aqui a noite toda conversando com você. Eu nem sei que já está de noite. Mas eu vou te agradecer por essa oportunidade. Você é uma pessoa incrível em todos os sentidos. Eu agradeço por ter te conhecido
e por ter essa oportunidade com você e de continuar, né? Porque a gente vai continuar fazendo muitas coisas juntas. Amém. Eu tenho certeza. E eu quero estar cada vez mais próxima de você, porque você é uma pessoa que faz a diferença. E eu quero fazer a diferença através de você. Eu vou te usar. É pra chorar agora, depois, daqui a pouco? Que você continue. Simplesmente, continue sendo você. Continue buscando ajuda onde você precisa. Vá em frente. Que nada possa te parar. Porque você faz a diferença na vida de muitas pessoas. E elas também fazem diferença na minha vida. Porque se não fosse essas pessoas, eu não seria ninguém, né? Se você não existisse, você ia fazer uma falta danada. Pra muita gente. O que você tá vendo em mim, você também tem dentro de você. E de você também, caso vocês estejam vendo isso aí na gente. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês são lindos, vocês estão aqui. Eles falaram que eu não podia falar com eles, mas eu só falei com eles o tempo todo. Não dá pra eu falar só com máquina, né? Preciso falar com gente. E quem não entendeu essa parte, alguma coisa que a gente tenha falado, por que o autista precisa tocar, por que o autista precisa se mexer, vocês podem mandar mensagem no meu Instagram, vocês podem entrar no meu YouTube, vocês podem entrar na minha vida, do jeito que vocês quiserem. Muito obrigada. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você nunca falou? E que você gostaria de falar aqui? Eita! Eu gostaria que você que está assistindo a gente, momento algum, fosse para o lado da análise ou do julgamento ou visse o nosso mundo com o seu mundo. Porque isso eu gostaria de falar, eu acho que eu já falei, mas eu não falei do jeito que eu estou falando agora, então é inédito, tá? Eu estou dentro do script que você me convidou. Eu espero que você tenha olhado a gente com os olhos do seu coração. Quando a gente dar esse lugar, dar esse olhar para o coração, é zero julgamento. É zero o depois, o após. Elas falaram isso por causa daquilo. O interesse dela é esse, o interesse dela é aquele. Esse é o olhar do mundo, da maioria das pessoas, porque o mundo precisa de fato disso. Não é feio não, tá? As pessoas precisam desse lugar, de quem é melhor do que, de quem é maior do que quem. Eu sou melhor, eu sou maior, ninguém faz como eu, entendeu? Essas coisas são necessárias para que as coisas cresçam e apareçam. Mas eu estou te convidando para um olhar que faz mais sentido, que é você ser melhor agora do que antes dessa palestra. Você ser melhor que você mesmo. Você com você. E que nós possamos, que a gente tenha sido espelhos positivos para aquele lugar que você nunca tenha visto, tenha conhecido antes de conhecer a gente. Esse é o meu recado do meu coração para o seu coração. Obrigada, Gisele. Obrigada. Peraí, eu tô perigosa fazer isso aqui. Vou derrubar tudo. Gente, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Foi muito profundo, muito emocionante. Foi muito transformador. Eu quero que vocês continuem acompanhando a gente, tanto nas nossas redes sociais, no YouTube, e principalmente acompanhando a Gisele, esse trabalho maravilhoso que ela faz. Ajudem a Casa Ana João. É uma oportunidade que vocês estão tendo de fazer o bem e que eu vou ter também. Outros projetos que vão vir dessa pessoa maravilhosa que transforma a sociedade, transforma o mundo que ela vive e que é um exemplo para nós. A gente cumpriu o nosso papel aqui hoje com o ConteCast, que é inspirar. Através de história de vida, através de histórias empreendedoras, mas o empreendedorismo aqui ficou até em segundo plano, de tanta coisa maravilhosa que a gente teve aqui hoje. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.